Então, boa noite a todos e obrigada pela presença nesse nosso webinar com o nosso querido colega, ex-aluno de Colômbia, Juca Colagrossi, o José Colagrossi, COO mundial do Cantar Ibope, que irá falar sobre um tema de extrema importância e relevância nesse momento que estamos vivendo: o papel das mídias sociais em tempo de pandemias. Esta será a terceira vez que temos o privilégio de ouvir o Juca, que sempre vem com informação especial para o nosso grupo antes que seja publicada e que muitas vezes é informação que não irá ser publicada. É realmente um privilégio. Muito obrigada, Juca. A gente é bombardeado com tanta informação. Para o presidente de Colômbia, Lee Bollinger, não há nada mais importante que a liberdade de expressão, o famoso freedom of speech. Hoje, iremos ver o efeito de tudo isso e aprender como isso nos afeta. Para quem não me conhece, eu sou Diana Nasser, presidente do Alumni Club de Columbia University em São Paulo. O nosso clube é bastante ativo e fez com agilidade a transição de eventos presenciais para esta nossa nova modalidade no Zoom. O nosso próximo encontro, depois desse, será na próxima segunda-feira, dia 27/4, com o ex-embaixador Sérgio Amaral, que irá falar sobre o mundo pós e o Brasil pós-Covid-19. Iremos disparar os convites ainda hoje à noite, então fiquem de olho para isso. No dia 6/5, 6 de maio, iremos ouvir a Cláudia Yoshinaga, professora da GV, especialista em finanças comportamentais, as famosas Behavioral Economics. Teremos sempre um webinar semanal nosso, que, já que o Global Center está fazendo 2 semanais e Colômbia tem o At Home Series, com mais um webinar semanal, então já são 4 que tem a ver com Colômbia, um é nosso. Falando nisso, queria também agradecer o René Medrado, da Pinheiro Neto, por ter organizado toda a parte logística do Zoom para o nosso webinar. E, Juca, então, é com você, queremos ouvir como essas mídias sociais estão afetando a gente nesses tempos de pandemia. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos pelo convite. É sempre bom estar com vocês, enfim. A resposta mais curta à sua pergunta é como as mídias sociais estão deixando as pessoas loucas, né? A verdade é essa. Enfim, eu vou dividir minha tela com vocês, porque aí a gente já pode começar a apresentação. E, basicamente, nós teremos aqui uma apresentação de 50 minutos, mais ou menos. Enfim, e a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas depois, ok? Estão todos vendo a tela? Tudo direito? Na verdade, Juca, esqueci de mencionar, se alguém quiser fazer uma pergunta importante, podem colocar no Q&A, que eu estou vendo e irei perguntar para o Juca. Muito bem. Então, de novo, né? É uma apresentação, mais ou menos 50 minutos. E a gente vai deixar um espaço para perguntas, enfim. E as perguntas não precisam esperar até o final. Eu preciso que vocês podem fazer as perguntas quando vocês quiserem, ou seja, na medida que as perguntas vão acontecendo. Esse é o tema que a gente vai discutir. Um minutinho só, que por algum motivo... Aqui, agora foi. Ou seja, essa é a nossa agenda para hoje. Vamos falar rapidamente sobre o protagonismo do cidadão digital, que é o pano de fundo de tudo que vai ser discutido hoje. Vamos apresentar o nosso angustiômetro, que é o nosso termômetro da angústia do brasileiro. Tem dados muito interessantes aqui. Vamos apresentar logo na sequência dados de rede social recentes, de abril de 2020. Vamos ver também como as celebridades brasileiras estão participando desse processo, o impacto positivo e negativo, entendendo as mudanças e se preparando para os momentos incertos. E, finalmente, quais são os subprodutos positivos da crise. Como tem muita negatividade no que a gente vai falar, eu resolvi terminar a apresentação num ponto positivo, num ponto alto, porque tem coisas boas, sim, que estão vindo dessa crise. Muito bem. Eu não sei por que eu não estou conseguindo mudar
a apresentação. Um minutinho só. Me dá só um minuto. Não está indo. Espera, deixa eu sair daqui. Espera, Daiane, deixa um minutinho só que deu um pequeno... Opa, agora foi. Muito bem. Desculpe aí, mas está meio lento para mudar o computador. Ou seja, essa crise que nós estamos vivendo, elas têm muitas faces, né? Tem muitas maneiras de se ver essa crise. A televisão mostra isso o tempo todo, ou seja, a internet, a gente vê nas ruas, né? E uma das maneiras de ver essa crise, eu vi esse fim de semana nas 16 páginas de obituário do Boston Globe. Ou seja, o Boston Globe desse domingo dedicou 16 páginas. Não houve um único dia na Segunda Guerra Mundial que nenhum jornal norte-americano dedicou tantas páginas de obituário quanto foi nesse domingo passado no Boston Globe. Isso é uma das faces feias dessa crise. Agora, o outro lado, o outro modo de olhar isso é o que a gente tem na tela hoje, né? A pergunta que se faz é: a gente está vivendo uma crise histórica, ou seja, que é de 100 em 100 anos tem algo dessa gravidade, enfim, e é a principal preocupação brasileira e mundial, ou deveria ser pelo menos. E a pergunta que nós fizemos é: qual é o tema mais falado, mais comentado, mais discutido nas redes sociais do Brasil em março de 2020? E comparamos isso com março de 2019. Na tela, vocês têm os dois word clouds. Para quem não está acostumado a ver esse tipo de dados, ou seja, nós capturamos todos os posts nas redes sociais no Brasil em língua portuguesa. Foram 531 milhões de posts únicos, ou seja, em março de 2020. E, para efeito de comparação, comparamos com março de 2019. Então, você vê que houve um aumento muito grande. Ano passado foram 330 milhões de posts únicos, esse ano foi 531. E a explicação lógica é a crise, né? A explicação lógica é a crise e as pessoas falando sobre a crise. Não é. O grande tema discutido no Brasil em março desse ano foi o BBB. Enfim, o principal assunto, o principal tema discutido nas redes sociais no Brasil em março desse ano foi o BBB 20. E aqui, então, a pergunta que se faz é: por quê? Ou seja, por que razão no Brasil, vivendo uma crise histórica, né, quase bíblica, ou seja, as pessoas falam mais do BBB 20 do que da própria crise? E você vê no gráfico da direita as grandes palavras, tem Bolsonaro, tem quarentena, mas são os nomes dos participantes do BBB 20, enfim. E tem duas maneiras de você responder essa pergunta. Ou seja, como é que é possível que o BBB 20 seja um tema mais comentado, mais falado, mais popular nas redes sociais brasileiras do que a própria crise? Você tem uma resposta que é mais positiva e tem uma resposta que é mais negativa, e eu não sei qual é a verdadeira. Um pode dizer que o brasileiro é um alienado, então, ou seja, que nesse momento está preocupado com um show de televisão. A outra resposta talvez seja: o brasileiro, isso é uma forma de escape. E a gente vai tentar, vamos expandir um pouco essa discussão nesse momento. A questão é, e alguns de vocês já viram esses slides antes, então, desculpa a repetição, né, porque é muito difícil a gente discutir o papel das mídias sociais em período de guerra, de crise, sem entender o que é essa revolução digital. Eu vou andar rápido, porque para alguns de vocês a repetição. Ou seja, o que aconteceu foi que no mundo analógico, que era um mundo que existia até 10 anos atrás, até 8 anos atrás, ou seja, a mídia formal, que era rádio, jornal, televisão e revista, tinha um monopólio da informação. E quando você tem um monopólio da informação, você tem um monopólio da verdade. Então, nós, cidadãos analógicos, né, a verdade chegava a nós pelo jornal, na porta da casa de manhã, no noticiário do rádio e principalmente nas 8h30 da noite, no Jornal Nacional, a Globo trazia para nós a informação. E junto com a informação vinha a opinião e vinha a verdade. Ou
seja, nós éramos meros consumidores passivos de informação. A informação morria na gente. Quando veio o mundo digital, né, o que aconteceu foi que o mundo digital, através das mídias sociais, quebraram o monopólio da informação. Ou seja, a informação que era monopólio da mídia tradicional, de novo, rádio, jornal, revista, enfim, essa informação, esse poder midiático, ele saiu da mídia tradicional e ele foi para a mão do cidadão digital, nesse caso, eu. Todos nós nos tornamos mídia. Todos nós ganhamos, ou seja, um poder midiático. Todos nós nos tornamos protagonistas, ou seja, nesse mundo digital. Ou seja, todos nós somos informadores, influenciadores, nós opinamos, nós criticamos, e as consequências disso são tremendas. É por isso que eu chamo isso de uma revolução política. Porque o poder de informação, acima de tudo, é um poder político. Ou seja, aí, como consequência disso, o que aconteceu foi que houve uma explosão no uso das mídias sociais e da internet por conta do protagonismo do cidadão digital. Nesse gráfico, vocês veem aqui que isso aí é o relatório 2020, que ele é feito em 2019, ou seja, aí você vê que o Brasil, o brasileiro, é o povo que está em terceiro lugar no número de horas gastos na internet. São 9 horas e 17 minutos, em média, que o brasileiro gasta na internet. Se você considerar, sabe, que o mundo tem 24 horas, você dorme durante 6, 7, 8 horas, ou seja, a maior parte do tempo útil das pessoas é gasto na internet. E tem um outro gráfico que eu não trouxe aqui para ganhar tempo, que é dessas 9 horas e 17 minutos, 3 horas e 45 minutos são gastos nas mídias sociais. Porque alguém pode falar, bom, mas você trabalha com a internet, você está no trabalho, está na internet. Sim, mas raramente você trabalha na mídia social. E se a gente gasta, em média, 4 horas do nosso dia na mídia social, e não são horas de trabalho, ou seja, você vê a importância que o brasileiro dedica e o investimento de tempo que o brasileiro dedica, ou seja, a esse meio. A mídia social se tornou o ponto de encontro de todos nós brasileiros, dos jovens principalmente. O que acontece, né? Nesse cenário onde todos nós somos mídia, todos nós temos poderes midiáticos, todos nós informamos, todos nós influenciamos, ou seja, o que aconteceu foi que a consequência disso é que nós vivemos numa sociedade de extremos. As mídias sociais são, acima de tudo, um ecossistema de extremos. E a pergunta é, por que é um ecossistema de extremo, né? Porque é o seguinte, se eu for no meu Facebook, ou no meu Twitter, no meu Instagram, e soltar um post mais ou menos assim, olha, eu acho que o Bolsonaro, como todos os presidentes, ele acerta em algumas coisas, ele erra em algumas coisas, ele faz bem na parte econômica, na parte social nem tanto, e na comunicação é um desastre, mas dou nota 6 para ele. Esse meu post não vai voar. Vai ter 3 likes e uma pessoa vai... E acabou. Agora, se eu falar o Bolsonaro é um desgraçado, é o melhor, é o pior, ou seja, qualquer opinião de extremo, ele voa. Por quê? Porque, ou seja, o público que me segue tende a pensar como mim, como eu. Então, ou seja, como isso aqui é uma sociedade digital de grupos, de clãs, as opiniões de extremo são as opiniões que reverberam na internet. Ou seja, é um ecossistema bastante polarizado. E a consequência disso, você vê, isso aqui não tem nada a ver com a crise, isso aqui é pré-crise. São os últimos 4, 5 anos, a consequência dessa sociedade polarizada, de extremos, raivosa, são esses pontos que estão aqui. Ou seja, uma enorme polarização, ou seja, em qualquer debate, futebol, política, eleição, governo, empresa, é altamente polarizado pelos extremos. Existe a ideologização do argumento, ou seja, o argumento sempre tem por trás uma ideologia, ou seja, a razão passa a ser ideológica. A ideologia é o que vai fazer com que vai frame, ou seja, os argumentos. O conteúdo de meio não engaja, como eu já falei antes.
existe essa subjetivação da verdade, ou seja, cada um passou a ter a sua verdade. A verdade deixou de ser uma coisa absoluta e passou a ser uma coisa subjetiva. E a sua verdade, ela é mais importante do que qualquer outra verdade que exista. Existe uma enorme confusão e medo, ou seja, e a gente está vendo isso muito agora nessa crise. Existe essa o que nós chamamos de racionalização do irracional. Ou seja, por quê? Porque as pessoas tentam sempre racionalizar o que para eles é racional, ou seja, é uma enorme explosão da quantidade de conteúdo. A gente vê isso, para você ter uma ideia, de março de 2019 a março de 2020, o conteúdo no Brasil, ou seja, ele cresceu 48%. Ele quase que dobrou em um ano. A crise ajudou isso? Sim, a crise ajudou. Mas isso já vem crescendo de 15% a 18% organicamente, ano após ano. E nós estamos vendo agora, ou seja, o que nós chamamos de terceiro turno, né? Ou seja, a discussão política hoje é impeachment, não vai fazer o impeachment, ou seja, é o que, mais ou menos o que aconteceu com a Dilma em 2016, por outras razões, evidentemente, mas a gente já está vendo o começo de uma moldura de uma discussão de impeachment que parece muito o que aconteceu em 2016, mas agora, ao contrário de 2016, a internet está no esteroide, ou seja, a quantidade de conteúdo é muito maior, a quantidade de pessoas, seja online, é muito maior, a quantidade de opiniões e de pressão dos dois lados é muito maior. Tá? Nesse ecossistema que nós vivemos, né? Ou seja, e agora sim, a gente está falando da crise, ou seja, até agora eu falei do geral, do ecossistema digital, agora a gente vai focar, nosso aviãozinho vai baixar um pouquinho, agora vamos falar um pouco da crise, né? Ou seja, existem dois grandes debates digitais. Um debate que ocupa talvez 25% do conteúdo, que é o que nós chamamos de um debate racional, que é ou seja, a discussão entre sobrevivência real versus sobrevivência econômica. Ou seja, são os dois grupos, os dois lados aqui, eles entendem o tamanho da crise, eles entendem a gravidade do momento, eles entendem que muitas pessoas vão morrer, ou seja, não há discussão sobre a existência ou o tamanho da crise. Isso é entendido por todos. O que existe, sim, é um debate se qual é o remédio que vai matar mais. Ou seja, se o isolamento social vai evitar mortes ou se o isolamento social vai gerar, ou seja, um remédio que é excessivo e que vai criar uma recessão econômica sem tamanho, que vai levar, ou seja, a um desemprego sem tamanho, que vai levar a uma violência sem tamanho e que, no final, quando essa crise estiver superada, Deus sabe quando, ou seja, a recessão vai ser tido um problema maior, mais grave do que o isolamento. Infelizmente, é um debate racional. Você tem opiniões boas dos dois lados, sérias, comprometidas, ou seja, mas infelizmente esse debate ele ocupa no máximo 25%. Eu falo 25% aqui sendo bastante otimista, porque não dá para você medir precisamente isso. Ou seja, tem gente na empresa que fala que é 12%, outros falam que é 15%. É um debate pequeno. O debate grande que existe, infelizmente, é o debate de baixo, ou seja, é o debate da ideologia, da desinformação, da mentira, entendeu? Debate sem qualquer embasamento, forte tom ideológico, ou seja, normalmente com o objetivo de destruir alguém, ou destruir alguma organização, algum partido, ou seja, esse debate é o debate hoje que impera nas redes. É o debate irracional, ou racional, mas não com o objetivo que ele diz ter. Tá? E por conta disso, o que acontece? Você já tem uma... Juca, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pois não. Eu achei interessante que na parte racional tem 60% de representação masculina. Sim. Você notou isso no seu exposé. Na parte que já é mais desinformada, você tem essa informação? Que porcentagem seria masculina? Sim, é mais ou menos parecida, é um pouco mais, ou seja, é um pouco mais masculina, é mais perto de 70% masculina
enfim, do que o primeiro. Ou seja, existe uma representação feminina mais forte no primeiro debate do que no segundo debate. Eu deveria ter o número aqui. Quando eu mandar para vocês o PowerPoint ou o PDF, eu vou colocar essa linha aqui, de qual é o balanço. Interessante isso, porque do jeito que está aqui, dá a impressão que as mulheres participam mais do outro grupo, E não é mas verdade. na verdade é o contrário. Não é verdade, é o contrário. Ou seja, já que você perguntou, ou seja, acho que eu vou me adiantar, mas no debate informado, que é o debate de cima, as mulheres têm uma posição muito forte na defesa da vida. Eu acho que até tem essa linha aqui. Ou seja, e o masculino é mais da linha da questão econômica. Entendeu? Por quê? Porque a mulher defende mais a vida e o homem defende mais o emprego. Enfim. Mas foi uma boa pergunta e eu vou adicionar um pouco mais de texto aqui quando mandar para vocês a apresentação. Mas, sim, o debate racional tem um percentual feminino maior do que o debate irracional. Tá? Muito bem. E aí o que acontece é uma enorme confusão, um enorme medo. As pessoas não sabem até coisas básicas. A gente fez um trabalho recentemente para a Prefeitura de São Paulo sobre o uso de máscara. E todo mundo sabe que máscara é bom, ninguém é contra, mas não sabe usar a máscara. Pode fazer máscara, tem que lavar a máscara, tem que usar e jogar fora. Ou seja, o que falta aqui é educação. O que falta aqui é entendimento. E a falta de informação, de entendimento, provoca um medo enorme, e esse medo leva a todo tipo de estresse, confusão, ou seja, as pessoas tomam decisões erradas. Enfim. Então, vamos ver o nosso angustiômetro, né, que é o nosso termômetro do tamanho da angústia do brasileiro. Né? Ou seja, a questão é o futuro parece incerto, como todos nós sabemos, né? A economia vai se recuperar, vai acontecer de novo. Né? E aqui tem um dado interessante, né? Um dado muito, muito interessante, voltando à pesquisa que a gente já apresentou outros dados. Essa pesquisa é de 2019, tá? Não tem nada de coronacrise aqui. A gente apresenta em 20, mas é de 2019. E vocês podem ver que de todos os países, dos 73 países, nem todos estão aqui, que a gente faz essa pesquisa, que a pesquisa é feita, o Brasil é o primeiro país em preocupação com fake news. É o primeiro Brasil. Aí a pergunta, viu, Jane e o grupo, por quê? Ou seja, o que faz o brasileiro ser o mais preocupado com fake news? E a resposta que a gente tem é porque o conteúdo digital no Brasil, em português, ele é impregnado de mentira. Ou seja, a gente soltou um dado, ou seja, a gente fez um release no final do ano passado, que a gente estimou que 60% que tem nas mídias sociais no Brasil ou é uma mentira ou é uma meia-verdade. 60%. Enfim, a gente acha que esse número cresceu. A gente não repetiu essa pesquisa. A gente acha que cresceu por conta da crise. Então, quando você tem um ambiente... Agora, vamos pensar. As pessoas gastam quase 4 horas por dia nas mídias sociais. Elas vivem as mídias sociais. E as pessoas sabem que as mídias sociais são impregnadas de mentira, não sabem no que acreditar, não sabem em quem acreditar. Ou seja, é um ambiente de extremos, onde todas as opiniões são nervosas, raivosas, violentas, virulentas. Ou seja, então, nesse ambiente faz com que o brasileiro, de todos os povos, de todos os 73 países pesquisados, seja o país mais preocupado com fake news. E agora, posso fazer uma pergunta? Desculpe. O Cláudio Fredo ele quer saber, o Ibope tem alguma ferramenta para separar o post verdadeiro do post feito por robôs? Sim, Vocês sabem? Sim, na verdade, existem algumas ferramentas, nós temos 2 que fazem isso. Agora, evidentemente, você tem... quando é flagrantemente mentiroso, é fácil de perceber. Sim. Fácil perceber. A questão não é o flagrantemente mentiroso, que essa é fácil. A questão é aquela que é a meia verdade ou a meia mentira. Enfim, e aí por quê? Porque essa tem algum embasamento verdadeiro, mas tem alguma coisa dentro do post, do conteúdo, que é uma interpretação errada de um fato verdadeiro. Ou seja, é uma distorção de algo que é verdade, mas que foi distorcido para abranger algo que não fazia parte. Enfim. E aí, evidentemente, você entra todos os desafios de fazer isso. Né? Nós temos aliás, são 2 plataformas agora digitais, ou seja, uma delas
que vocês devem conhecer, chama-se Brandwatch, a outra é nossa, enfim. E a gente combina as duas e trabalha em tempo real. Aliás, um dado importante que eu devia ter falado no começo, e a pergunta dele me ajuda, ou seja, o que é uma pesquisa de mídia social? Porque tudo que eu vou mostrar para vocês vem da mídia social. Tradicionalmente, né, uma pesquisa ela sempre tem dois componentes. Tem um questionário e tem um campo, né, que é uma amostra. Então, você fala, vamos fazer uma pesquisa de intenção de voto de presidente. São 3.000 entrevistas no Brasil e são 16 perguntas. Todas as formas de pesquisa tradicional, seja ao vivo, telefone ou online, tem esses dois componentes, um questionário e um campo, uma amostra. Tá? A mídia social não tem nem questionário, nem tem amostra. A amostra são todos os posts. E o questionário é o que as pessoas estão falando. Então, o que nós fazemos? A gente captura todo o conteúdo através de palavras-chave, e o algoritmo captura milhões e milhões de posts, organiza esses posts de diversas formas, gera o demográfico desse post, se foi homem, se foi mulher, se foi região geográfica. Muitas vezes isso não é detectável, na maioria das vezes é. E apresenta, ou seja, a informação organizada como você quer que ele faça isso. E aí entra o trabalho manual de você começar a acertar o que o algoritmo errou. A pesquisa de mídia social tem uma grande vantagem e uma grande limitação sobre qualquer outra forma de pesquisa. A grande vantagem é que, primeiro, ela funciona em tempo real, e hoje em dia, no mundo de tempo real, você não pode esperar 8 a 10 dias para você ter um resultado de uma pesquisa tradicional. Segundo, ela é infinitamente mais barata, ou seja, porque a plataforma está rodando, então o custo de gerar uma pesquisa de mídia social ela é basicamente inexistente. Tudo que eu vou apresentar para vocês hoje teve custo zero para ser gerado. Tá? Terceiro, ela é muito rápida e muito fácil de você buscar olhares e ângulos diferentes. A plataforma foi. Agora vamos ver o lado masculino, só pessoal do Sudeste, ou só quem tem interesse em política. Porque você pode pegar os posts, identificar quem são as pessoas e ver quais são os outros interesses que as pessoas têm. Enfim. Mas ela tem uma limitação muito grande, que ela é. Ou seja, o assunto tem que ser um assunto importante, porque senão eu não vou ter quantidade de posts suficiente para gerar valor estatístico. Então, por exemplo, no caso de política, eleição e coronavírus, isso é fácil. Eu tenho esse monte de posts. Agora, pegar temas menores, locais, provavelmente ela não vai funcionar, porque eu não vou ter uma quantidade de comentários e pessoas comentando o grande o suficiente para gerar, ou seja, um valor estatístico. Enfim, eu não tenho um questionário. Então, eu não estou fazendo pergunta para ninguém. Eu estou capturando os posts, interpretando os posts. Ele fala sobre o Bolsonaro e o algoritmo diz, essa pessoa opina sobre isso. Tá? Muito bem. Então, agora a gente voltando a falar sobre a questão do corona, vocês podem ver que de todos os países testados, o Brasil é o segundo país, são 73 países, é o segundo país do mundo que está mais preocupado com o assunto. Só perdia para a China. Ou seja, essa pesquisa foi feita em março, tem há um mês atrás. E o Brasil, em março, só perdia para a China. Isso aqui também derruba esse argumento de que o brasileiro não está preocupado, que o brasileiro é irresponsável, que o brasileiro não leva a sério. Não, o brasileiro está extremamente preocupado com fake news, está extremamente preocupado com a crise do corona. O problema aqui não é falta de preocupação. O problema aqui é desinformação. Okay? E aqui, alguns dados mais de pesquisa, né? Ou seja, isso também é de março, né? 42% das pessoas já tinham feito mudanças na rotina diária. 46% das pessoas já tinham mudado o seu planejamento financeiro. Isso em março, há um mês atrás. Esse número, se a gente fosse refazer agora, seria mais de 50%, talvez 60%. E aí você vê que estar preparado e bem informado é fundamental nesse momento. Todo mundo, você tem uma coisa comum a esses 500 milhões de posts, qual é a informação correta? O que eu devo fazer? Ou seja, essa angústia em saber a verdade e ser bem informado para tomar decisões que podem representar a vida ou a morte de um modo correto. E aqui a gente tem, ou seja, quais são os temas, as grandes discussões que as pessoas estão tendo. Devo confiar na minha experiência pessoal
ou devo, ou seja, confiar na experiência que os outros trazem na mídia social? Esse é um dilema enorme que a gente mede. Segundo, né, eu estou altamente estressado, mas ao mesmo tempo estou tentando criar alguma coisa positiva para a minha existência. É o segundo dilema. O terceiro dilema é o meu problema individual e o que isso me causa versus o problema coletivo. De todos os posts que nós analisamos, os grandes dilemas são esses. Eu e o coletivo, estressado, alguma coisa positiva, o problema individual versus o problema coletivo. Um pouco mais de dados de pesquisa. 7 em cada 10 brasileiros sentem que a situação que exige que sejam mais ativos, mais proativos, saber planejar mais do que os outros. Isso é um pouco acima do que a Ásia sentia nesse mesmo momento. Ou seja, resumo da ópera aqui, o brasileiro está preocupado, está estressado, está desinformado, está nervoso, enfim. Muito bem. E aqui, rapidamente, vou mostrar para vocês o World Cloud, que eu acho que todos sabem ler o que é, seja de janeiro, fevereiro e março, comparando substantivos e adjetivos, e verbos, desculpe, né? Então, você vê, no mês de janeiro, os substantivos mais falados eram Brasil e China. Tinha um pouco de vira, péssimo, mas assim, basicamente a temática era o que acontece no Brasil versus o que acontecia na China. E quando você olha para os verbos, era tudo assim, expectativa, né? Vai chegar, vamos encontrar, vamos ver, vai pegar, ou seja, havia uma expectativa que algo muito ruim estaria para acontecer. Quando a gente vê agora de fevereiro, você vê que tem duas grandes mudanças. No substantivo, a temática deixou de ser Brasil, a China, e passou a ser Brasil. Ou seja, a discussão agora é o Brasil. A China ficou para trás. E você vê que os verbos agora é confirmar e chegar. Ou seja, está confirmado que vai chegar, está chegando. Quando a gente olha para março, aí então a temática já mudou. Você vê que se fala um pouco de Itália, China, Estados Unidos, mas basicamente as duas grandes discussões é o que acontece no Brasil e o Bolsonaro. Ou seja, e o Bolsonaro, por quê? Porque tem os que culpam o Bolsonaro e atacam o Bolsonaro e usam essa crise para jogar pedra no Bolsonaro, e tem os que defendem o Bolsonaro e acusam os outros, e o Maia, e a esquerda, e o PT e todo o resto, por usar isso para tentar tirar ele do governo ou impedir, limitar a sobriedade comunitária. Tem uma discussão de SUS importante, evidentemente, que o SUS é o organismo que está na frente dessa batalha. Agora, quando se olha para os verbos, é só coisa ruim. Tá? Aí é só tragédia. Então, você viu de janeiro a evolução de uma coisa que é uma expectativa que vai ser ruim, vai chegar e vai ser ruim, chegou e é um desastre. E você vê pelos próprios verbos que estão aqui, a preocupação de vida e morte, proteger a vida. Muito bem. Falando um pouco ainda de mídia social, tem um fato super interessante que talvez surpreenda vocês, né? Houve um certo momento, em março, que houve esse negócio do abastecimento, que era uma grande preocupação, era a terceira preocupação. A preocupação era saúde, emprego e abastecimento, né? E aí houve uma explosão de conteúdo, inclusive na mídia tradicional, que eu mostro para vocês aqui, é mídia tradicional, não é mídia social, de que vai faltar tudo, vai faltar comida, não sei o quê. Muito bem. Esse tema, em março, explodiu, e o que aconteceu como consequência foi uma explosão nas vendas de atacarejos, hipermercados, de compra de objetos de consumo que não são perecíveis. Ou seja, no mês de março, basicamente, ou seja, comparados em janeiro e março do ano passado, ou seja, a venda em atacarejos e hipermercados explodiu e as pessoas estocando produtos, achando que vinha um problema de abastecimento enorme, que não veio. Tá? Então, por exemplo, você tem uma comparação aqui de produtos, alimentos, higiene, limpeza, bebidas, que aumentaram a venda estupidamente. Você vê que, por exemplo, o pão industrial aumentou 52%, tá? Ou seja, absorventes higiênicos, enfim. E os que
caíram. E se você olhar os que caíram, basicamente eram produtos perecíveis, iogurte, sorvete, leite fermentado, e que, portanto, as pessoas não podiam estocar em quantidade, ou produtos que eles diziam que não eram fundamentais. Tá? E aqui você tem uma comparação, eu vou correr um pouco por causa do horário, tem mais 20 minutos, do que foi vendido, o que cresceu a venda e do que não caiu a venda nesse mesmo período. Tá? Pessoal, só repetindo, eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, para que vocês possam ver com calma. Tem muito mais dados que, por causa do tempo, eu estou passando um pouco correndo. Tá? E aqui vem dados do mês de abril, recentíssimos, sobre o problema. E aqui você vê como é que foi feito a plataforma de 1 a 19, quais são as palavras-chave, que estão todas elas que estão aqui. E aqui eu te vê o seguinte, né? Aqui é Covid-19 e todos os subtemas relacionados ao assunto, né? 28 milhões de postos únicos num período de 18 dias, uma média de 1,5 milhão de postos únicos por dia. Não foi o tema mais falado, o BBB foi mais falado do que o corona nesse período, acredite ou não. E aqui você tem, basicamente, a discussão do uso de máscara. Não há questionamento, 99% dos posts são a favor do uso de máscara, ou seja, ninguém discute se é bom usar. Ou seja, você viu quem são os principais influenciadores na defesa do uso de máscara. Ele é bastante equivalente entre masculino e feminino. A questão do uso de máscara não é que alguém acha ruim. É que as pessoas não conseguem comprar, não está disponível para ser achado nas lojas, e quando vai está caro demais. As pessoas não sabem bem como fazer uma máscara, se funciona, se tem que lavar, quanto tempo usa. Ou seja, a discussão aqui é como construir a marca, como fazer a marca. Enfim, e aqui, quando você fala do isolamento, do quarentena, tem muito mais possibilidades. Você vê que também nós somos 99% a favor. Esse número, para você ter uma ideia de comparação, em março era 68% a favor. Então, ou seja, o crescimento histórico de defesa do isolamento de março a abril. E a pergunta é, o que fez? Qual foi a razão que fez os brasileiros de 60 e tantos apoiarem a 99% no espaço tão curto de tempo? A razão é simples, pessoal. Foi a cobertura da televisão, seja dos hospitais, do drama das pessoas, dos corpos sendo enfileirados nos corredores dos hospitais, o drama das pessoas que perderam gente querida, a cobertura 24/7 do drama e do inferno que isso virou para o brasileiro. Não foi político, não foi partido político. Ou seja, o que fez a cabeça das pessoas foram os depoimentos. Foi a cobertura jornalística de televisão e internet, incansável de mostrar a realidade das mortes. Foi isso que fez o brasileiro abraçar o isolamento, mesmo à base do Bolsonaro, que continua defendendo o Bolsonaro, mas também defende o isolamento. E aqui você tem quem são os influenciadores, é um tema também bastante dividido. E aqui você vê uma comparação rápida, né, entre a quantidade de posts que defendem versus a quantidade de posts que são contra. Você vê que são 12 milhões contra 126 mil, é 1% basicamente. Quem são os principais influenciadores? Tá? E aqui você vê, Diana, aquela pergunta que você me fez sobre homem e mulher lá atrás, né? Você vê o seguinte, que na defesa é metade. Metade das pessoas defendem o isolamento. E os que são contra são muito mais masculinos do que femininos. Ou seja, mas outra coisa que também, se você me permite, outra coisa que também pode influenciar é que talvez tem mais homens que têm acesso às mídias sociais no Brasil do que mulheres. Sim, é verdade. Né? É verdade, é verdade. E aí, ou seja, por que as pessoas mudaram de opinião? E mudaram de opinião, uma grande parte delas, é porque a morte chegou perto. Sim. A morte chegou perto. E quando a morte chega perto, você pensa duas vezes. Muito bem. Aqui eu fiz uma análise rapidamente sobre ou seja, o Bolsonaro e o João Dória. Por quê? Porque os dois são talvez os extremos na defesa do isolamento e no ataque ao isolamento, né? E como vocês podem ver, ou seja, os dois têm um nível de rejeição dos postos muito alto, quase iguais.
Evidentemente, ele tem muito mais posto do Bolsonaro do que do João Dória, mas em relação à reputação deles na vida social, é quase igual. Ou seja, o que mostra o seguinte, a força, esse é um ponto importante, viu, pessoal? A força do fazer correto, do agir correto, não vem do meio político. A força do fazer correto, do comportamento correto, vem das próprias pessoas, do depoimento das pessoas que estão vivendo esse inferno e da cobertura jornalística. Essa é uma conclusão importante. Muito bem. Quem são as celebridades? Rapidamente nós identificamos quais são as que mais impacto têm. E você vê o seguinte, ou seja, os três, né, bonequinhos, seja favorável, neutro e contrário. O que a gente viu foi o seguinte, as 10 celebridades mais atuantes, com maior alcance, com maior nível de influência, né, tem 2 tipos de celebridade aqui. Tem a celebridade que não bate no governo e se limita não é a palavra, mas foca em falar, olha, é importante fazer assim, nós temos que ser assado. E os que fazem isso, mas batem no governo ao mesmo tempo. E aqui você tem, por exemplo, ou seja, o Whindersson, que são os 15 milhões de seguidores, ou seja, ele ignora o governo. Ele não está aqui para falar mal de governo. Ele está aqui, literalmente, na opinião dele, para incentivar as pessoas a fazerem a coisa certa. E o Felipe Neto, com seus 11 milhões, não, ele é muito crítico de governo, ele bate em governo. E aí você vê um por um, Marcelo Tais, a Maísa, o Caetano Veloso, o Luscas, o Celso Portiolli, por aí vai. E uma das coisas que a gente tem uma ferramenta poderosa de celebridades, a gente ajuda nossos clientes a escolher celebridades em engajamentos de campanha e por aí vai. Enfim, o que nós estamos vendo é que essas celebridades que não entram na questão política, que não discutem governo, que não usam do seu poder midiático para falar bem ou falar mal de governo, são as celebridades que são mais eficientes na defesa do comportamento correto. Ou seja, eles estão tirando a política da discussão. E isso é uma das chaves nesse momento. Sempre que você tira a política da discussão, você tira a ideologia da discussão, você consegue chegar a maior número de pessoas de uma maneira mais eficiente. Tá? E aqui a gente tem o seguinte, né? O que as pessoas estão entendendo que vai acontecer. Né? A primeira conclusão é a vida não voltará ao normal. Ao normal que era antes. Não vai voltar. A vida mudou para valer, para sempre. O novo normal não vai ser como o antigo normal. E aqui você tem alguns dos pontos que as pessoas falam, a questão da perda, as empresas vão diminuir, diminuir o emprego, ou seja, o estilo de vida tem que se adaptar, redução de gastos, demanda por novos produtos e serviços, enfim. Essa preocupação é quando as pessoas comentam sobre o futuro que elas veem. Tá? E tem 4 mudanças que para nós, no Grupo Canta, combinando a pesquisa de mídia social e as outras que nós fazemos, estão muito claras, ou seja, 4 mudanças que chegaram para ficar. Isso não é uma coisa temporária. Tá? A primeira mudança, as marcas que serão significativas para os consumidores são marcas que têm um impacto social. Isso já vinha acontecendo, isso não é uma coisa novíssima. Essa preocupação com a atuação social das marcas, ela já vem desde 2012, 13 e 14, a gente até mede isso, e outros institutos também medem, mas isso chegou para ficar. Daqui em diante, para sempre, a atuação social da marca vai ter um peso semelhante à qualidade do produto, seja os features do serviço, seja o pré e o pós, seja o impacto social, ele vai ser tão importante quanto o produto ou serviço em si. Isso aqui é óbvio, né? A gente não precisa gastar muito tempo nesse ponto. Né? O comércio, as pessoas hoje agora, mesmo as pessoas que não queriam usar, tinham medo, achavam que não funciona. Cara, o mundo do futuro é um mundo onde o comércio eletrônico vai, em algum momento, não substituir o comércio físico, jamais vai acontecer isso, mas vai ter um crescimento muito, muito grande, porque uma das coisas, as pessoas foram forçadas a usar. A gente tem clientes como o Rappi, por exemplo, seja a quantidade
de entregas que eles estão fazendo é incrível. E muitos vão continuar com o serviço, mesmo quando a crise acabar. Tá? O terceiro ponto é um ponto que é muito importante para mim, que seja que eu avalio o digital no mundo inteiro 24/7. O mundo digital pré-crise era um mundo muito egocêntrico, individualista, ostentação, ou seja, as mídias sociais eram um foco de ostentação pessoal, ou seja, onde as pessoas não se mostravam como eram, mas se mostravam como queriam que os outros as vissem. Ou seja, muito individualista, muito escroto, desculpe a palavra, ou seja, o que a gente está vendo é uma mudança disso, seja numa era em que o selfie seja o selfie egocêntrico, de ostentação, de mostrar dinheiro, vai perder um pouco esse papel. A gente vai ver uma época onde a humanidade está conectada de verdade, ou seja, onde a ostentação vai virar preocupação, onde o selfie vai virar uma coletividade. Não é uma unanimidade isso na empresa, devo dizer isso. Os outros 2 pontos é unanimidade, todo mundo acredita. Eu acredito nisso. E o tempo vai dizer se eu estou certo ou eu estou errado. Tá? Finalmente, ou seja, o outro ponto importante é que o consumidor vai sair da crise extremamente conectado. Todo mundo, mesmo os que usavam pouco a internet, ou a vovozinha que não usava a internet, hoje em dia, com isolamento, você tem que estar conectado, você tem que ter um perfil social, você tem que saber fazer videoconferência, você tem que saber usar isso, essa ferramenta. E as pessoas estão usando, estão gostando. Então, quando acabar a crise e o mundo real voltar, todos aqueles milhões e milhões de pessoas no Brasil que não usavam uma videoconferência, que não sabiam fazer ou saber usar o message do Facebook, eles hoje sabem e vão continuar usando. Tá? Isso leva ao que nós chamamos de subprodutos positivos da crise. Tá? E essa é a parte final da minha apresentação, eu prometi acabar em 50 minutos para dar tempo de perguntas, né? Eu tenho uma visão pessoal, não é uma visão da empresa, de novo, é uma visão minha pessoal, que eu acho que o século XXI começa agora. Tá? O século XXI não começou no ano 2001, porque, no fundo, não mudou muita coisa culturalmente naquela mudança. O mundo do começo do século XXI era muito parecido com o do final do século XX, em termos de cultura, identidade. Sim, teve o ataque nas torres, sim, mas, ou seja, globalmente, ou seja, era muito, muito parecido. A sociedade de 2010 parecia muito com a sociedade de 1990, em termos de valores, atitudes, comportamento. Isso mudou. Isso mudou e mudou mesmo. Essa crise, na minha opinião pessoal, e de várias pessoas que trabalham comigo, né, isso aí é uma teoria que eu estou tentando provar, e o tempo vai dizer isso. O século XXI começou, ou seja, atitude, comportamento, opinião das pessoas daqui em diante não vão ser mais iguais. Os valores, acima de tudo, não serão iguais. Enfim, ou seja, por quê? Porque a rotina das pessoas intensificou e discutiu qual é o significado da mídia na vida das pessoas. Esse é o ponto central de tudo que eu apresentei para vocês. Qual é o significado da mídia na minha vida? Qual é o significado da internet na minha vida? Eu quero ostentação pura, mostrar o que eu tenho, o que eu sou. Talvez tenha outro significado aqui em diante. Questionamento de fake news. Sabe? O uso violento, virulento da internet para atacar e destruir. Ou seja, eu acredito que tudo isso está sendo discutido nesse momento e vai ser discutido daqui para frente. Tá? Uma das coisas super bacanas, vamos falar vamos falar algo mais light agora, porque está muito pesadão essa minha apresentação. Uma das coisas bacanérrimas é esse negócio do live. Cara, eu vi o Roberto Carlos no domingo com a Ana Luísa, é demais, sabe? Cara, que invenção do cacete isso. As audiências dos lives estão batendo todos os recordes. Isso não vai embora. E é uma nova modalidade de engajamento do artista com o seu público, muito mais íntima, muito mais pessoal, muito mais fácil de ser consumida, mais barata também. E é uma nova forma de patrocínio que as marcas descobriram que funciona muito, muito bem. Tá?
Enfim, aqui a gente tem essa questão das marcas podem seja é bom para o público, é bom para o fã, é bom para o artista, é bom para as marcas, tá? Muito bem. Então, botando tudo isso junto, né? Ou seja, quais são as novas tendências? Agora eu peguei aqui e botei a minha bola de cristal. Tá? Botei uma bola de cristal e falo como é que vai ser o mundo de 2025? Ou seja, quais são as consequências e as mudanças que vão ficar na sociedade por conta dessa crise bíblica, histórica que nós estamos passando. Vamos lá. Algumas delas eu aposto a minha casa nisso. Outras a gente pode debater um bom tempo se vai ser verdade ou não. Primeiro ponto, isso aí não é dúvida. O brasileiro redescobriu a mídia tradicional. Ou seja, um dos grandes beneficiados, não sei se a palavra é essa, mas um dos grandes vitoriosos, um dos grandes vencedores, eu não sei que palavra usar, é a televisão aberta. A televisão aberta tinha perdido uma quantidade de público enorme, já tinha perdido. Reconquistou agora, porque nesse desespero de saber a verdade, as pessoas voltaram para a televisão aberta para tentar se informar. Ou seja, as pessoas estão redescobrindo a revista do fim de semana. As pessoas estão redescobrindo o noticiário em TV paga. Nós medimos a audiência, nós somos Ibope, as audiências estão no sky high. Tem uma ideia? Os 17 programas de maior audiência esse ano, todos aconteceram nos últimos 30 dias. Ou seja, a audiência desse ano, em todos os níveis, é muito maior do que do ano passado, enfim. A revalorização da vida, esse é um ponto muito importante, que o brasileiro sempre banalizou a morte. A morte sempre foi uma coisa banal no Brasil, por vários motivos, pela quantidade de mortes, pela violência, morte de tráfico, blá, 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 blá. Esse drama e a cobertura jornalística desse drama, o que ele fez? Ele ressignificou o valor da vida. Ou seja, a população aprendeu a valorizar a vida, porque quando você tem o risco de perdê-la, você valoriza o que você pode perder, o que você perde. Enfim, e isso vai ter significados enormes, muito mais do que o corona, muito mais do que o Covid. Isso vai ter impacto na discussão de gênero, isso vai ter impacto, ou seja, na discussão, ou seja, de governo, de papel de governo, de educação pública, de saúde pública, ou seja, essa vai ter uma ramificação de várias maneiras na discussão de qual sociedade que nós queremos daqui em diante. Já falei sobre a questão da selfie, né? Ou seja, essa ostentação da individualidade vai perder força na rede, a descoberta da verdade, ou seja, a importância de saber da verdade absoluta e não da verdade subjetiva, a busca pelo expertise, ou seja, as pessoas vão buscar o porta-voz, a fonte correta, a fonte oficial. A força do testemunho talvez seja um dos pontos mais importantes em tudo que a gente pesquisa hoje em dia, seja o testemunho de quem viveu, de quem vive, faz milagre. Muito mais que qualquer outra coisa. Tá? E a gente mudou de opinião sobre isolamento por causa do testemunho e a cobertura jornalística nas últimas semanas das pessoas que estão vivendo, tanto pessoas de saúde quanto das vítimas. Vai trazer uma maior responsabilidade digital. E quando você combina todos esses ingredientes, você chega no ponto que é o mais importante, que é a ressignificação do indivíduo na sociedade. Tá? Aqui eu tenho os meus dados, para quem não tem, que é e-mail, telefone, enfim, todos vocês que quiserem receber uma cópia dessa apresentação, como eu disse, né, eu corri, porque eu tenho que fazer isso em 50 minutos, não ficar longo demais. Tem muitos dados que eu passei por cima, que eu não mencionei, que eu não fiz highlights. Tem vários exemplos que eu gostaria de ter feito, mas o tempo não permitiu. Mas todos vocês que quiserem, ou seja, enfim, algo que é o arquivo em si, tem o meu e-mail, aí manda que eu mando para vocês em forma de PDF. Suas perguntas agora. Juca, tenho aqui uma pergunta do Fabrício Cardim e justamente tem a ver com responsabilidade digital. Ele pergunta sobre a iniciativa que tem tido nas mídias sociais, como, por exemplo, o Facebook, de controlar a veracidade do conteúdo das informações publicadas.
E ele pergunta, seria o caso, o Twitter também, Facebook, seria o caso de criar uma autorregulação do setor, como conciliar liberdade de expressão e direito à informação correta e adequada? Como regulamentar isso? É do Fabrício a pergunta? Sim. Fabrício, parabéns pela pergunta, porque é exatamente isso. Ou seja, o que vai acontecer, é inevitável que aconteça isso, é que a indústria, em algum momento, vai ter que falar, olha, pessoal, não dá mais para ser assim, e os esforços individuais de cada organização, de cada plataforma, se você não houver uma sinergia entre esforços, vai criar, entendeu, uma enorme confusão. E sabe o que vai acontecer, Diana e Fabrício? As plataformas que forem mais restritivas vão perder público. E as que são mais liberais vão ganhar público. E aí vai ter uma... Ou seja, aí o que vai acontecer? Não, eu vou ter que abrir minha porta, porque se eu fechar demais, eu vou perder público, perco o anunciante, perco receita. E aí é uma concorrência predatória entre as plataformas. Então, ou seja, o que vai ter que fazer é como muitas outras indústrias, inclusive a de propaganda e publicidade fez, é criar um órgão regulador representativo da categoria que vai regular isso de uma forma que seja uniforme a todas. Nunca vai ser igual, porque as plataformas não são iguais, mas vai ser uniforme. Então, Fabrício, é exatamente o que você indicou, é o que vai acontecer. Digo para você, não me surpreenderia se esse esforço começar logo após essa crise corona baixar um pouco a bola, porque nesse momento não tem cabeça para discutir isso. Bom, não tenho mais, não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer aqui. Não recebi mais nenhuma pergunta. Já é 7h01, muito pontuais. Queria te agradecer, Juca, realmente é inacreditável como a mídia social afeta as indústrias, a sociedade, por todas as partes, o consumo, os valores. Realmente é o começo do século XXI, concordo com você, e provavelmente também irá ter menos consumismo. Temos mais uma perguntinha, vamos ver se eu consigo aproveitar ela aqui. Não está aqui. Pergunta. Não tem mais perguntas. Muito obrigado, sensacional. Olha, então, eu queria... Juca, sensacional, muito obrigado. Eu queria agradecer a você e ao Columbia Alumni Club Association, enfim, pela oportunidade. Eu sou um membro apaixonado pelo trabalho que nós fazemos, a verdade é essa. Enfim, quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco nessa última hora. Eu tenho uma palavra final. Tá? A palavra final é que, no final das contas, a gente vai ficar bem. Tá? Agora, é muito importante, eu repito isso há 6, 7 anos, desde 2013, quando eu voltei ao Brasil, ou seja, as mídias sociais são extremamente importantes para todo mundo, para qualquer organização, para qualquer empresa, para qualquer instituto, para qualquer pessoa. O brasileiro adora a mídia social e escolheu a mídia social como sua plataforma, não de comunicação, de vida. Tá? As mídias sociais oferecem enormes oportunidades e enormes riscos a todos, e principalmente às organizações. Entender o comportamento, seja do seu consumidor, do seu cliente, nas mídias sociais. Saber engajá-lo, saber se comunicar e saber criar uma comunicação eficiente, abrangente, engajadora é absolutamente fundamental para o sucesso de qualquer organização. E, finalmente, ou seja, para quem trabalha em empresa aqui, entenda que no futuro, eu não falo 2025, eu falo 2020, a sua empresa vai ser avaliada pela sociedade tanto pela qualidade dos produtos e serviços que oferece, assim como pelo papel da sua empresa, ou seja, no bem-estar da sociedade. Não se esqueçam disso. Pessoal, foi um prazer, de verdade. Enfim, e estou à disposição de vocês. Obrigada, Juca. Ok, obrigado a todos. Boa noite para todo mundo, tá? Sensacional. Muito obrigada abraço. mesmo. Tchau. Boa noite.